Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Legal, muito boa tarde. Marco Melo sou eu e esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Muito obrigado por deixar eu entrar aí nos seus lares, nas suas casas, nos seus alto-falantes, nos seus carros, nos seus fones de ouvido, enfim, seja lá onde você estiver, através das ondas do rádio da Alternativa FM 106,3 MHz. Nosso assunto é aquele de sempre, todo mundo já está familiarizado com o programa Independência. Todo domingo lá vem esse gordelo falar de álcool e droga. Exatamente, é o que tá tendo para hoje, falar de alcoolismo e adicção, também conhecida como dependência química. Falamos sobre codependência, falamos sobre dependências emocionais, doenças emocionais e mentais, falamos sobre todo aquele vasto leque de assuntos que envolvem todos esses meandros da dependência química e da dependência emocional. Muito bacana, espero que vocês curtam o programa de hoje, né? Vai ser da hora, te garanto que vocês vão se identificar aqui. Maravilha, para eu me organizar aqui e começar com aquela do The Flanders que eu sempre toco, Um Dia Perfeito. Voltamos aqui, esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu aí Um Dia Perfeito com o The Flanders, muito legal. Daqui a pouco mandar um grande abraço aí pro meu amigo, meu companheiro, meu querido Claudão. Ô Cláudio, parabéns, companheiro, muito obrigado pela sua participação, mandou um zap aqui pra gente. Fica com Deus aí, irmão. Vou tocar sim o seu som que você pediu aqui, logo mais eu procuro aqui o som. Nossa senhora, depois eu tento até ler esse monte de consoante aí. É uma música da hora. Claudão gosta de um rock and roll. Beleza, Cláudio? Muito obrigado. Tamo junto. Maravilha. Vamos dar continuidade aqui. Primeiro vamos... eu vou mandar também já vou mandando um abraço pro companheiro, camarada, meu amigo Seu Noel. Seu Noel, hein? Obrigado, Seu Noel, pela participação aí na semana passada. Você sabe que o 3492-3717 está aberto aqui pro senhor. Ele agora, porque ele sabe o telefone da rádio, liga aqui direto. Beleza, Seu Noel? Beleza. Obrigado pela sua sobriedade, né? Obrigado pelos seus 32 anos de sobriedade. Vai fazer 33 anos mês que vem, né, Seu Noel? Temos que assoprar umas velhinhas aí por mais um ano de sobriedade. Grande abraço aí pro Seu Noel. Abraço também para todos os companheiros aí da cidade de Capivari, o companheiro Adélio, o companheiro... tem tantos que é difícil falar o nome de um que eu acabo esquecendo. Hoje eu vi o meu querido afilhado amigo Juarez. Obrigado, Juarez, tá sempre na sintonia aí com a gente. Adélio, a sua família sempre também na sintonia. Vanderlei, meu querido, meu amigo Zezinho, que tá aí nos aplicativos da vida aí, sempre ouvindo a gente aí no programa Independência. Um grande abraço também pra galera lá de Piracicaba, seu Tutu, né? Obrigado, seu Tutu, Ângela, pessoal lá do Universitário, Jair, né? Muito obrigado aí, o pessoal do programa do grupo Piracicaba também, né? Todos os meus queridos companheirinhos lá de Pira, também os companheiros de Tietê, toda a nossa região, Santa Bárbara, companheiro Borracha, meu afilhado, todos. Muito desculpa que às vezes eu esqueço, chega na hora que eu não lembro o nome de todo mundo, mas são todos meus grandes amigos, né? Muito obrigado. Então vamos pro giro nas Irmandades para vocês saberem das reuniões. Depois eu faço algumas ratificações em relação aos horários, tal. Não tá exatamente desse jeito, mas já tá gravado. Vamos ouvir. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas. O André de Melo 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Lá no Salão Paroquial,
da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, Rua André de Melo 286. Grupos familiares Naranon, reuniões quintas 20 horas e domingos às 15 horas, Rua Dr. João Adolfo Stein, 480, Pão de Açúcar. Grupos familiares Alanon, domingos 9 horas, Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30 na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas, Rua André de Melo 286, Sobreloja. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas, Rua André de Melo 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, Rua André de Melo 286. Grupos familiares Naranon, reuniões quintas 20 horas e domingos às 15 horas, Rua Dr. João Adolfo Stein, 480, Pão de Açúcar. Grupos familiares Alanon, domingos 9 horas, Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30 na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas, Rua André de Melo 286, Sobreloja. Queria agradecer o convite, porque eu quero falar realmente de algo que eu acredito que dentro do programa de 12 Passos, as pessoas que não têm o programa, elas não vão encontrar o que o programa oferece. O programa oferece a libertação da doença da adicção. O programa ele é voltado para o autoconhecimento. O programa ele é um programa que proporciona à pessoa que estiver disposta a fazer o que o programa oferece, amadurecimento. Amadurecimento no sentido de reconhecer quem se é, aonde se encontrava e até aonde chegou. E eu acredito que a minha vida, por eu não ter percebido quem eu era, aonde eu me encontrava e até onde eu cheguei, que foi no ápice da minha loucura, que foi fazer o contato com o uso de álcool e de drogas e ficar por 20 anos fazendo uso de álcool e de drogas, como eu tive dificuldade para reconhecer o ápice dessa loucura, eu, quando deixo de fazer uso de álcool e de droga, eu acredito que o ápice da minha loucura foi não ter participado da vida da minha mãe que morreu, ou da vida do meu irmão que morreu, ou da vida de amigos que morreram, da vida do meu ex-sogro que morreu, de uma das minhas mulheres, ou então não ter participado da vida de amigos que também vieram a falecer. E quando eu me dou por conta e me entendo como uma pessoa que agora estou buscando me amadurecer com o programa, eu entendo que realmente esta doença a qual eu sou portador, ela não me deixa perceber que eu cheguei no ápice do meu comprometimento com a minha própria pessoa, que foi fazer o uso de substância química. O restante são decorrentes da vida, perder emprego, as pessoas entrarem em óbito, ou então minha filha casar ou separar, ou pessoas serem atropeladas. Qualquer decorrente da vida, do cotidiano, faz parte do cotidiano do ser humano, independente desse ser humano ser usuário de álcool ou drogas. Mas o ápice que eu chego, por ser portador desta doença, uma doença progressiva, incurável de fins fatais,
que toma como base uma ação através das minhas emoções, o ápice que eu chego dela é fazer o uso de álcool e de outras drogas. E eu levei muito tempo para ter esse reconhecimento. Eu levei muito tempo para interpretar que as pessoas, dentro do cotidiano delas, elas vão passar por inúmeras adversidades. Mas a minha pessoa, obviamente, fazendo uso de álcool e de drogas, eu fico como se estivesse a uma procura incessante de uma forma para me prejudicar de diversas maneiras. E eu acabo encontrando, através do uso de álcool e de drogas, essa maneira, esta forma, esta condução para que eu me preocupe com situações que nem cabem no momento, pois aí uma vez que eu trague essa ideia à superfície, trazendo essas ideias à superfície, preocupações que não se fazem no presente momento de tamanha importância, eu tenho como justificar o meu uso de álcool e de droga através dessas situações. Então foram inúmeras as vezes que eu acabei por usar álcool e droga, justificando tremendos absurdos, um monte de narrativas que poderiam ser até plausíveis, mas são inverídicas. E que até eu vir a entender isso, eu tive que primeiro entender o ápice da loucura que eu chego dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. E para mim entender tudo isso, eu tive que amadurecer através do que o programa me oferece. E aí quando eu entendo que o programa está me oferecendo uma maneira para a qual eu amadureça, que é reconhecendo quem eu sou, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo que eu não tenho controle, reconhecendo que eu não posso fazer com que o outro venha a fazer o que eu acho que é certo para o outro fazer. Cabe ao outro interpretar, amadurecer e entender o que está por se apresentar na vida do outro, tanto pelo certo quanto pelo errado. E como eu levei muito tempo para entender isso, eu fiquei por longos períodos dentro do programa, sem usar o programa na sua totalidade. Os passos se apresentavam, os passos estavam para me direcionar dentro do que eu precisava, fosse na minha vida social, fosse na minha vida profissional, onde fosse. E eu preciso entender esse processo. Se eu não entendo esse processo, eu não consigo desfrutar do benefício do programa. E o benefício do programa não é parar de usar droga. Hoje eu consigo compreender isso claramente. O benefício do programa é conseguir interpretar aonde que o meu padrão de comportamento, no caso, a minha maneira de pensar, que é um comportamento obsessivo, aonde que o meu padrão, dentro dessa obsessão e compulsão, me leva. Quais as crenças que eu passo a ter? Como é que eu passo a reagir em cima dessas crenças? Como é que eu passo a me expor em cima desta minha maneira de pensar? Quais os resultados que eu viso e almejo encontrar? E enquanto eu não me dou a devida atenção para o que o programa me oferece, eu não consigo me libertar desta doença que trabalha dentro do meu pensar, do meu agir e do meu ser, e eu fico à disposição do resultado final dessa doença, que é me levar ao ápice da minha loucura, e o ápice da minha loucura eu não entendia, que foi o uso do álcool e da droga. Eu até achava que o ápice da minha loucura era quando eu não participei do óbito da minha mãe, ou do óbito do meu irmão, ou do óbito dos meus vizinhos, dos meus primos, por eu não ter participado do casamento dos meus amigos, por eu não ter dado atenção aos trabalhos que eu assim tive em mãos, por eu não ter concluído as escolas, os cursos, as dinâmicas que se apresentaram na minha vida. Enquanto eu não amadureço para entender o ápice desta minha doença, que é chegar ao uso de uma substância psicoativa, substância essa que tem todas as características para me levar à loucura, para me levar ao óbito, para me levar à perda da minha identidade, situações essas muito mais comprometedoras do que qualquer situação do cotidiano que se apresenta na vida de um ser humano normal, que inclui as perdas, falências, os óbitos, as ausências. Enquanto eu não me aprofundo, eu não entendo o que esse programa me oferece. Obviamente eu não desfruto do benefício e fico acreditando que o benefício desse programa é parar de usar álcool e droga, e não é. E quando eu passo a reconhecer esse benefício, que é esta liberdade a qual o programa me oferece, eu começo a interpretar com mais leveza toda a minha história de vida, toda a minha trajetória, e aonde eu me encontro no momento presente.
Se eu me encontro num centro de tratamento, ou se eu me encontro dentro de um sistema carcerário, ou se eu me encontro dentro de um sistema hospitalar, aonde eu me encontrar, eu vou interpretar com mais leveza. Pois eu começo a reconhecer, dentro de uma conduta já de amadurecimento, que ali onde eu me encontro é o local a qual, na minha trajetória, o resultado final seria me encontrar ali. Eu não teria como me encontrar em outro local a não fosse neste. Pois as condutas que eu trazia comigo, a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, o meu jeito de ser, iria me levar àquilo de qualquer maneira. Uma pessoa totalmente inconsequente, irresponsável, imprudente, uma pessoa que trazia dentro da sua maneira de pensar uma exigência, uma conduta que priva ele de entender a sua própria primeira natureza. Não a sua própria segunda natureza, que foi o químico, mas priva ele de entender a sua primeira natureza. E, obviamente, quem toma conta desse ser que não conhece sua primeira natureza, que são seus defeitos de caráter, é esta segunda natureza que toma vida no corpo desta pessoa, que é o que aconteceu comigo, e passo a viver pela dependência química. Aí eu uso para viver e vivo para usar. E não entendo o que está me acontecendo, eu preciso entender o que está me acontecendo, de que maneira que está se apresentando todo esse processo que está se apresentando na minha vida, para que eu possa vir a me tratar através do que o programa me oferece e interpretar com mais leveza onde eu me encontro. Se é no sistema carcerário, se é no sistema de uma comunidade terapêutica, de uma clínica psiquiátrica, se eu estou dentro de um sistema hospitalar, onde devido a um acidente que eu tive automobilístico, ou qualquer outro tipo de acidente, eu fui parar nesse local para fazer um tratamento, para poder ser reintegrado à sociedade como um todo. Então, leva um tempo para que eu entenda aonde que eu cheguei, quem que eu sou, da onde eu vim, o que eu trazia nessa minha trajetória que eu estava vindo. Se eu não entendo isso, obviamente, eu não vou compreender nunca o que esse programa tem a me oferecer. E não vou entender os benefícios desse programa. Onde o primeiro e maior de todos os benefícios é me libertar desta doença dentro da minha maneira de pensar. Maneira essa que, de uma forma muito imprudente, eu trazia por justificar inúmeros absurdos, situações até que eram plausíveis em outras situações, cabíveis para outras pessoas fazerem a narrativa, menos para a minha pessoa, dentro do meu comportamento, dentro da minha trajetória, dentro da minha maneira de ser e de agir, não cabia. E, obviamente, enquanto eu não interpreto e não entendo isso, eu fico a justificar tremendos absurdos, querendo com que as pessoas compreendam. E, na realidade, eu nunca dei atenção à minha mãe, eu nunca tinha dado atenção ao meu irmão, nunca tinha dado atenção aos meus vizinhos, nunca tinha dado atenção a ninguém que passava-se pela minha vida. Dentro do meu egoísmo, da minha presunção, da minha arrogância, da minha prepotência, das minhas prevaricações, o que tinha importância para mim era o que eu sentia. E quando eu estava por sentir a falta do uso do álcool e da droga, então, todo um processo de manipulação, de covardia emocional, que não me deixava assumir o que me faltava, pois aí eu não falo ao outro o que me falta. Eu crio um meio e uma maneira de tentar conduzir ao outro uma ideia para que o outro se sensibilize e acredite no que eu estou falando ao outro, para que o outro me favoreça dentro do que eu quero. Não do que eu preciso, é do que eu quero. Porque na realidade eu nunca estava por precisar de álcool, eu nunca tive por precisar da droga. Eu nunca tive por precisar de tomar mais uma picada, cheirar mais uma carreira. Mas sempre foi o que eu quis. Dentro da minha egocentricidade, dentro de uma conduta, de um comportamento abusivo. Sempre foi o que eu quis, mas nunca foi um fator de necessidade. Era um fator de vontade. E o programa, ele me dá uma chance de amadurecer e entender o que é vontade, o que é necessidade, o que são as situações que são importantes, por quais motivos eu justifico e racionalizo. Por que eu faço a contra-transferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, para que eu não possa, então, vir a assumir, dentro de um processo de crescimento e de plenitude, o que me falta, e entender que a parte que me falta, ela me faz falta, pois quando esta parte eu tinha, eu não dava atenção a ela. Que fosse minha mãe, que fosse meu irmão, que fosse meu sogro, que fosse minha sogra, que fosse meu vizinho, que fosse quem fosse. Quando assim eu tinha, eu não dava atenção a ela. Então a parte que me falta hoje,
Na realidade, ela me faz falta porque eu consigo interpretar que quando eu tinha, eu não dava atenção a ela. E quando eu consigo reconhecer isso, eu começo a amadurecer. E quando eu começo a amadurecer, eu não tenho por que mais justificar. Eu não tenho por que mais racionalizar. Eu não tenho por que mais querer fazer com que o outro comece a se sensibilizar pelo que eu quero que ele se sensibilize, para que assim ele venha fazer a minha vontade. Eu preciso entender o que é a minha vontade e o que são as minhas necessidades. Porque nunca me foi necessário usar. Sempre foi a minha vontade que me fez e me levou a ter a ideia que era uma necessidade fazer o uso. E com isso eu usava para viver e vivia para usar. E não entendia a gravidade do meu problema. E só vim entender agora, depois de 25 anos sem uso de álcool e de droga, a hora que eu amadureço dentro do programa e entendo que sem amadurecimento, sem tratamento, só ficar sem uso do álcool e da droga, não surtiu o efeito que eu precisava. Fiquei por um longo período sem uso de álcool e de drogas, sem amadurecer e sem entender que eu era um ser totalmente irresponsável, inconsequente, imprudente, intolerante, portador da doença, uma doença que vinha trabalhando na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, e por todos esses anos sem o químico, essa doença trabalhando, e eu me comprometendo, e eu perdendo, e eu tendo inúmeros transtornos, e quando me perguntavam como é que você está, eu dentro do meu auto-engano respondia, está tudo bem, está tudo legal, porque eu acreditava que estar tudo bem, estar tudo legal, era não estar usando drogas, era não estar bebendo. E eu estava vivendo dentro do auto-engano. Porque, na realidade, o uso de álcool e droga é o requisito que o programa me faz para entender o que o programa tem a oferecer. Não é a base para que eu amadureça. Eu preciso estar sem uso de álcool e droga para entender o que esse programa oferece, para que eu possa, assim, começar a buscar a ideia do autoconhecimento e uma vez que eu me autoconheça, eu possa, então, a partir daí, amadurecer. E quando eu amadureço, eu passo a desfrutar de um benefício deste programa, que é viver em plenitude, que é viver em liberdade, que é viver dentro daquilo que eu sou, com aquilo que eu sou, aceitando aquilo que eu sou, sem criar a expectativa, algo irreal, da mudança do outro ou do reconhecimento do outro. Queria agradecer muito ao dia de hoje, agradecer o convite, agradecer a possibilidade desse momento de poder fazer essa troca com vocês. Obrigado. Legal! Esse foi Júlio César Butti, o Julião, falando aqui no programa Independência, sempre com muita propriedade, o cara entende do assunto. Logo mais, a segunda temática do dia. Legal, recebemos uma pergunta aí de um ouvinte e de um companheirinho aí. Ele não quis se identificar, então eu vou chamar ele de João. João, muito obrigado pela participação. Você também pode mandar a sua pergunta aqui para o programa Independência, se tiver a ver com álcool e drogas. Vou tentar responder para vocês, se tiver dentro do meu conhecimento. Vou procurar nas literaturas, tanto dos anônimos quanto as literaturas científicas a respeito, e aí tento responder. Se eu não conseguir, garanto que eu vou pesquisar e na semana que vem eu trago a sua resposta prontinha. Até agora não teve ninguém que conseguiu, que fez alguma pergunta e eu não tenha conseguido achar a resposta aqui, tanto na literatura quanto enfim, né? Maravilha. Então, esse amigo João pergunta assim, ó: maconha gera dependência? Essa é uma grande questão, porque muitas pessoas pensam que a maconha é uma droga leve, é uma droguinha, é uma erva natural que não pode te prejudicar e não sei o que. Aí vem bandas de rock and roll que ficam repetindo, né, essas falsas, né, essas falsas ideias, e as pessoas que não tem muito conhecimento a respeito e não pesquisam a respeito e tal e coisa, ficam repetindo palavras como se fosse um papagaio. Exatamente. Se você repete coisas que os outros pensam sem você pesquisar, você não passa de um papagaio. Exatamente. Então vamos entender aqui o que acontece em relação à maconha. As pessoas
usam maconha pelas mesmas razões que utilizam outras substâncias psicoativas, ou seja, para alcançar os efeitos euforizantes proporcionados pela droga. Assim como outros psicoativos, a maconha produz a tolerância orgânica, levando a pessoa a aumentar a quantidade e a qualidade do químico para conseguir estes efeitos eufóricos, muitas vezes realizando cruzamento com várias drogas. Uma vez instalada a dependência, progressivamente passarão a usar, partindo da dor emocional, não mais alcançando a alteração almejada. Portanto, além de gerar dependência, abre as portas para o uso, abuso e dependência cruzada, ou seja, dependência por outras substâncias. Então, quando parece que é também uma coisinha que todo mundo fala e todo mundo repete, o álcool e a maconha é a porta para as outras drogas. Mas isso realmente é verdade. Eu posso falar por mim nesse caso, né? Porque depois do álcool eu abri a porta da minha dependência, comecei a experimentar outras coisas. E obviamente a primeira coisa que comecei a usar, né, foi a maconha. A maconha é considerada leve, um negócio recreativo. Só que para você conseguir maconha, você tem que ir nos lugares onde vende. E como a maconha não é lícita, ou seja, eu não consigo comprar na banca de jornal, então eu tive que ir descobrir aonde se compra. Onde se compra maconha, gente? É isso mesmo, na biqueira, no mesmo lugar onde vende cocaína. Olha que legal. Então o cara começa com uma, entre aspas, leve, e aí já tem acesso e facilidade. E obviamente que o traficante vai falar: ah, você levou essa bucha aqui, eu faço uma promoção, ó, é uma bucha e um pino. Portanto, entendeu? E aí fica fácil o acesso. E dali, para você começar a tacar os tirinhos, é rapidinho. Então, nesse sentido que a maconha é sim a porta para outras drogas. Verdade, verdadeira. Não tenho o que dizer sobre isso. Maravilha. Eu queria colocar aqui aquela música do Salomão, do reggae, mas... Legal, esse foi Salomão do reggae. Gosto bastante desse rapaz. Ele tem uma pegada bem espiritualista, né? Muito bacana. E aí ele falou sobre maconha e cocaína, né? E ele ainda faz uma comparação interessante, que ele bota a maconha como uma menina afro, né? Só que ele não está falando que a maconha, não está fazendo uma comparação, e sim que existe uma espécie de namoro entre o usuário e a droga. Então ele comparou no sentido de que há um flerte, né? Até o Ira fala sobre flerte fatal, né? Naquela música que eu sempre toco para vocês. E o Salomão também botou, né? Uma branquinha que era cocaína e uma afrozinha que era a maconha, porque a maconha é marronzinha e a cocaína é branquinha. Simples assim. Não tem nada de sexismo, não tem nada de machismo. É só a respeito de que existe uma sedução entre o rapaz e as drogas que o seduziram, digamos assim. E aí ele realmente fala que ele começou com a cola de sapateiro, que o vô dele colava o sapato lá. E no vídeo, se vocês puxarem lá no YouTube, vocês vão ver que começa um moleque lá brincando com a máquina de costura e tal. Até me identifiquei que eu brincava também com a máquina de costura da minha avó, com aquele pedal que ia pra cá e pra lá, enfim. E aí o avô era sapateiro, e cai aquela cola no chão e o menino já sente aquele cheirinho, fala: olha só, né, que negócio cheiroso, né? E aí, por curiosidade, ele começou com cola de sapateiro e sentiu aquela tonteirinha e gostou da sensação. Na verdade, começou um mecanismo de recompensa, né, do cérebro. É isso que acontece com as drogas. Começa a liberar dopamina, e a dopamina traz prazer. A pessoa se sente feliz, alegre e tal. E aí abriu a porteira para as drogas, e o cara foi conhecer uma maconha, que ele chamou de uma negra, né, uma afro, e depois conheceu a cocaína, que foi o que eu acabei de falar. Onde vende maconha tem cocaína e tem crack, nego. Tá fácil de usar, viu? É só estender a mão. Tem bebida e cocaína sempre por perto, a cada esquina, sem
200 metros, Racionais MC. Maravilha. Seu Noel que ligou agora há pouco aí. Ô, seu Noel, outro abraço pro senhor. Ele mandou um abração aí a todos os companheiros de Capivari, em particular pro Adélio, pro Juarez e pro Vanderlei. Ele falou o nome desses três e também estendeu o abraço dele para Piracicaba também, os companheiros de Piracicaba, Tutu, Eulálio, Quinzinho, seu Milton, tudo de bom aí para todos vocês aí de Piracicaba. É o abraço do seu Noel. Maravilha. Agora eu vou atender a um dos pedidos aqui do Claudão. Aí, Claudão, vou tocar aquela que você pediu pro Zé Aparecido. Não sei se ele conseguiu tocar, acho que ele não conseguiu tocar para você, então eu toco para você então, Projota. Vou botar duas do Projota na sequência, Moleque de Vila e depois A Rezadeira. Teste de inglês. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos aqui, você ouviu duas do Projota aí, Menino de Vila e Rezadeira. Gosto muito do Projota e essas duas são as que eu acho mais legal. Espero que vocês tenham gostado aí. Não tem tanto a ver com dependência química, nem com alcoolismo, mas tem muita espiritualidade nessas músicas. Eu achei legal dividir com a galera. Maravilha. Vou passar a vocês aí um pouquinho da experiência da Mônica Batista, lá do canal Papo Reto. É rapidinho, ela vai falar sobre mente barulhenta. A mente que produz muito lixo, ela tanto pode ser silenciosa como ela pode ser barulhenta, que é aquela pessoa que fala muito, que faz muitas coisas, mas que fala muito, que pensa demais, mas ela pode estar com quem for, que ela não deixa ninguém falar, ela está sempre falando na frente das pessoas, interrompendo o assunto das pessoas, as pessoas vão falar alguma coisa, ela já entra com outro assunto, e isso é horrível, é horrível. Eu não era tão assim, mas era uma pessoa que fazia muito barulho, falava demais. E eu não sei se eu contei pra vocês, mas um grande amigo me disse assim um dia: por que você não fica 5 anos sem falar? Porque você fala demais e você não se ouve. E aí eu tinha vontade de matar ele naquela hora, sabe? Mas eu passei a ouvir. Eu passei a ouvir, não só ouvir os outros, mas me ouvir. E aí foi aí que a grande mudança, a grande transformação começou a acontecer na minha vida. Então, eu conheço muitas mentes barulhentas. Tanto aquela pessoa que fica em silêncio, que é quieta, mas que a cabeça tá um vulcão, tá assim, em ponto de explodir, porque ela pensa muitas coisas. Ela tá perto das pessoas, as pessoas falam que ela é tímida, que ela é quieta, mas ninguém imagina como que a cabeça dela tá, né? A 1000 por hora. Então, tem esse tipo de pessoa e tem a pessoa que faz muito barulho. Nós falamos sobre o lance da cabeça que pensa demais, produz lixo. Esse lixo, ele é tóxico, né? Ele é tóxico e ele envenena, ele nos envenena. Então, o que pode acontecer quando uma pessoa está agindo assim, ainda está vivendo assim, dessa maneira? Quando ela produz muito lixo, quieta ou fazendo barulho, essa pessoa não consegue ficar com ela. Aqui fica quieta, consegue ver um monte de série, ela fica ali dias assistindo série, levanta para comer, para fazer alguma coisa, até para estudar ou trabalhar, mas ela fica ali. Tô dando um exemplo da série porque tem muita gente assistindo muitas séries, né, ultimamente. E tem a pessoa que não para de fazer coisas, que não para de falar, que não para de trabalhar, que às vezes chega em casa e não consegue ficar quieta, ficar com ela, assistir um filme, ler um livro, enfim, não consegue ficar com ela. Por que ela não consegue ficar com ela? Porque quando ela fica com ela é obrigada a sentir. Porque isso é impossível de evitar. Quando eu estou sozinha, eu preciso me sentir como eu estou. Então vem tudo à tona.
vem tudo à tona, inclusive coisas do passado, que eu penso que estão adormecidas, que eu já esqueci, que estão guardadas, que é ridículo eu lembrar, e não tem nada de ridículo nisso. Você precisa valorizar o que você sente, porque o que você sente é valioso, entendeu? É delicado, precisa ser tratado com carinho. Legal! Essa foi a Mônica Batista, do canal Papo Reto do YouTube. Mônica é uma amiga minha, muito bacana, terapeuta, entende tudo sobre dependência química. Se vocês precisarem da Mônica, é só conectar lá. Através do YouTube você consegue achar Mônica Papo Reto, Mônica Batista. Obrigado, Mônica, beijão no coração aí. Fique com Deus. Legal, voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, eu vou dividir com vocês um texto muito significativo, muito significante, do livro Desestruturas Emocionais, Como se Libertar da Neurose. Esse livro foi escrito pelo Leônidas Silva Tonico e Maria Diamantina Castanheira dos Santos. É muito bacana esse livro e muito bacana esse conceito que é tratado nesse livro, que ele fala bastante sobre neurose. E a gente também divulga bastante aqui a Irmandade de Neuróticos Anônimos. Aliás, a Irmandade de Neuróticos Anônimos aqui de Capivari já está com suas reuniões presenciais normais. Não é mais aos sábados, agora todas as terças-feiras, às 20 horas, na Rua André de Melo, 286. Conheçam a Irmandade de Neuróticos Anônimos. Eu estava vendo uma estatística muito interessante. Não sei se você sabia, mas 95%. 95% das pessoas podem ser consideradas neuróticas. Tem algum tipo de neurose, né? Neurose não é nenhuma doença mental, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pessoas podem ter ansiedades, podem ter uma depressão, pode ter uma dificuldade de relacionamento, dificuldade de se expressar, muitas delas, muita timidez, e levam até a tomar uma, né, pra quebrar essa timidez, tomam, né, começa a descer o caneco, e aí fica solto, né? Então, a neurose pode até levar ao alcoolismo, olha só que interessante. Então, esse tema, a neurose, é muito mais amplo do que se imagina, e então, se 95% do povo é neurótico, então 95% da galera deveria frequentar reuniões de neuróticos anônimos. No entanto, não é essa a proporção que está numa sala. Deveria ser feita, as reuniões de neuróticos deveriam ser feitas então em estádios lotados de tanta gente que precisaria partilhar, falar sobre si, descobrir quais são as suas dificuldades emocionais, trocar informações e sentimentos com as outras pessoas. É isso que funciona, é isso que dá certo. Então procure N/A Neuróticos Anônimos, o NA Verde aqui de Capivari. Maravilha, então eu vou falar agora um pouco sobre os remédios controlados. Isso, mas peraí, mas isso aí é droga. Remédio controlado é droga. A única diferença é que é droga que o médico prescreve. Então, agora é droga que você pode usar. Não precisa ir na biqueira pra pegar, mas é droga, nego. Cuidado com os remédios controlados, hein, maluco? Vamos lá. O desenvolvimento da tecnologia para a fabricação de substâncias que artificialmente influíssem no funcionamento do cérebro humano teve seu início no final da década de 1990, determinando uma nova era para este tipo de medicamento. Em consequência, marcou o início da proibição dos produtos naturais concorrentes. O plantio, o cultivo e a manipulação fora do universo farmacêutico foram banidos. A ideia era controlar e monopolizar a venda deste tipo de medicamento, sendo instituído, como vimos, o modelo de comercialização abaixo. 1. Medicamento de venda permitida. 2. Medicamentos de venda controlada. E 3. Medicamentos de venda proibida. O critério para o uso passou a ser de quem expedisse as receitas. O que se percebe sem muito esforço mental é que esse controle vem ocasionando a transformação do doente emocional em dependente químico de remédios.
A diferença entre o dependente de drogas e o dependente de remédios é que este último fica excluído da marginalidade do tráfico. Não é exagero, basta ler a bula de um desses medicamentos que inadvertidamente deixa escapar como estes remédios funcionam. Digo que deixa escapar porque tal explicação representa uma verdade perigosa de ser conhecida por quem cuida de sua saúde mental. Reproduzo o item 2 da bula do medicamento a que me refiro. Abre aspas. Como este medicamento funciona? A venlafaxina, substância presente no nome do remédio, e a ODV, seu metabolito ativo, são inibidores da receptação neuronal de serotonina, norepinefrina e dopamina, ou seja, ele aumenta a quantidade de determinadas substâncias, abre parênteses, serotonina, norepinefrina e dopamina no sistema nervoso, levando à melhora dos quadros de depressão. Fecha aspas. Esse é um trecho de uma bula de um remédio muito conhecido aí no mercado. A análise da bula de tal medicamento evidencia que a produção natural das químicas do cérebro do doente não está funcionando e que o remédio vai interferir nesse funcionamento, obrigando o cérebro a trabalhar artificialmente. Ora, mesmo sem muita imaginação, fica o questionamento. E se o cérebro do doente emocional se viciar com a produção artificial de químicas que o remédio propicia e deixar, até por acomodação, pelo hábito, de produzir de maneira natural as químicas necessárias para que o seu dono se relacione bem com o mundo em todos os aspectos de sua vida? Essa é a grande pergunta. Continuando a leitura da bula do mesmo medicamento, está escrito: pacientes, familiares e cuidadores devem ficar alertas e informar ao médico sobre o aparecimento de ansiedade, ataques de pânico, insônia, irritabilidade, agressividade, impulsividade, outras alterações incomuns de comportamento, piora da depressão e ideação suicida, principalmente no início do tratamento ou durante a alteração da dose ou durante qualquer alteração da dose. E o leigo, atento, se perguntará confuso: o referido medicamento não era para melhorar esses mesmos sintomas que aqui da bula está falando que piora? Então, essa é a grande questão, gente. Existem dois fatos significativos que deveriam servir de alerta aos próprios médicos. O primeiro foi a iniciativa de um parlamentar para que a compra de qualquer medicamento, incluindo os atualmente controlados, pudesse ser feita sem a necessidade da receita médica. O argumento do político foi o de que o doente economizará o dinheiro da consulta. O segundo, mais recentemente, foi a iniciativa de outro parlamentar de liberar a venda de remédio para moderação de apetite. Ocorre que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão responsável, já tinha proibido a venda de tal medicamento por julgá-lo sem comprovação de utilidade para o que se destinava, e além disso, capaz de produzir efeitos colaterais danosos à saúde de quem utiliza. Em ambos os casos, o que se depreende são tentativas de desconsiderar a capacidade da medicina e do médico de avaliar, sem interferências externas, sua atuação, estabelecida após muitos anos de estudo e capacitação. O médico é mediador indispensável, até por tradição, entre o ser humano e o mal que este sofre, e entre o doente e a cura. Mesmo porque o doente fragilizado espera isso dele. Não lê a bula confiando que a autoridade já leu por ele. Porém, realmente existe um fator financeiro influenciando diagnósticos, sem que nenhum médico se insurja contra isso. Conclusão: o doente emocional vai se transformar num dependente químico, ficando emocionalmente escravo do remédio. É questionável interferir na ordem natural das coisas sem esperar as consequências. Maravilha! Esse foi o trecho do livro
Desestruturas Emocionais. Quem quiser adquirir um livro desse é muito bacana, vale a pena, principalmente se você estiver interessado em saber mais sobre dependência química, sobre neurose, sobre todas essas comorbidades que envolvem essas doenças. Muito bacana. É da editora Nova Consciência, aqui de Capivari. Facinho de descolar. Entenderam então qual que foi a pegada? Os remédios são muito nocivos, né? Eles são drogas, só não precisa comprar na biqueira, facinho, né? Você vai, passa lá, saca uma receitinha pra você, você vai lá e se droga. Eu falo sempre sobre o tal do... Não posso falar o nome daquele benzodiazepínico lá, porque é de uma farmacêutica muito grande e poderosa. Daqui a pouco vão querer fechar o programa Independência, porque eu fico metendo pau em empresas aqui, e não é, a intenção não é a empresa, e sim o que ela faz, né? Não vou citar nomes, mas existem muitas drogas controladas aí que são vendidas por baixo dos panos, ou então que são manipuláveis, né? O médico vai dar uma receita de tanto, o cara vai, chega na farmácia e pega 2 caixas em vez de uma, e ele mesmo se medica, ele mesmo que se dosa, fala qual que é a dose que ele quer. Eu já contei aqui, vou recontar a história de uma senhora que eu conheço que foi diagnosticada com ansiedade, um pouquinho de depressão. Claro, ela tinha perdido 2 filhos, né? 2 filhos morreram dessa senhora de 80 anos de idade, né? Ela passou por uma fase muito difícil e, obviamente, o psiquiatra achou por bem ela tomar umas dosinhas desse benzodiazepínico aí. Ah, não teve outra. Ela começou a desenvolver uma dependência química. Porque os Rivotrilzinhos da vida, nego, é para tomar até no máximo 6 semanas, é o máximo. 6 semanas dá 1 mês e meio, nego. Não é mais que isso, não. Não é esse negócio de 10 anos tomando Rivotril. Isso aí é loucura, rapaz. Isso aí é droga. Então vá na biqueira, pelo menos dá uma brisa mais gostosa. Use outra droga, larga de ser louco. Entendeu? E aí o que aconteceu com a senhora? Batata. Desenvolveu uma dependência química fortíssima pelo medicamento e aí não queria mais largar. Então, o médico era obrigado a dar a dosagem que ela queria, ela que manipulava o médico, ela que fazia, ela acontecia, e conseguia receita, e conseguia o remédio de qualquer forma, enfim, né? Tinha sempre um alto e grande estoque desse remédio na casa dela. Conclusão, um dia ela quebrou a perna. Tinha que fazer uma cirurgia de osso, né? Teve que ser internada, deveria ser internada. Ela, de livre e espontânea vontade, decidiu que não iria operar. Ela preferiu engessar, correu o risco de entortar a perna dela, de não calcificar, afinal ela já tinha 80 anos. Sabe por quê? Porque ela ia ter que internar e aí não iam dar a dose que ela queria tomar do remédio dela. É bem assim. Então a senhorinha que deveria estar numa sala de narcóticos anônimos simplesmente manipulou e não tratou da perna dela, ficou com a perna torta, hoje anda de cadeira de roda porque ela preferiu o Rivotril. Olha que beleza. E ainda acha que não é dependente química. Isso pode acontecer até com a sua avó, nego. Tome cuidado com medicação. Os remédios com prescrição médica também são drogas, e muitas vezes são drogas tão pesadas como cocaína, maconha, crack, todas essas drogas que todo mundo, que coisa feia e tal. Hipocrisia da sociedade, para variar, né? Maravilha. Agora vamos para a segunda parte, a segunda temática do dia, com o companheirinho Júlio César, restrições e privações. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre restrições, privações e benefícios. As restrições a quais falam dentro do programa de recuperação dos grupos anônimos, especificamente Narcóticos Anônimos, que eu acredito muito na literatura de Narcóticos Anônimos, ela diz que as restrições vão me privar de alguns benefícios esses que eu entendo que são benefícios específicos.
Um dos grandes benefícios a quais, quando eu quebro qualquer restrição para com o programa, eu acabo por ter, é o amadurecimento sobre as minhas escolhas e sobre o que eu achava que era certo. Até mesmo em recuperação, já com muitos anos sem uso de álcool, qualquer tipo de droga, eu percebo claramente que enquanto eu me restringo ao que o programa me oferece, eu não me permito amadurecer. Não amadurecer é estar me privando de algo que vai me esclarecer o que está se passando e o que está se acontecendo no momento que eu me encontro. Muitas das vezes eu quero me privar do que está se passando no momento que eu me encontro, pois eu não quero tomar contato com o que é real e verdadeiro. Por isso eu me privo. Não é que eu me restringo, eu me privo. Mas eu já me restringi antes em relação a não permitir com que o programa funcionasse para mim como funcionou para outros. Então, quando eu coloco o programa em segundo plano e coloco em primeiro plano as minhas vontades, eu acabo por me restringir ao resultado final do programa. E quando eu me privo de usar o programa dentro do que o programa me oferece, obviamente eu quero que as minhas vontades é que sejam feitas. Então eu preciso entender que existe um benefício do programa. Esse benefício que o programa me favorece, ele detém a maneira como eu me privo e detém a maneira como eu me restringo. Esse benefício, que é o amadurecimento através dos passos, me faz compreender o que está se passando na minha vida. Eu estava falando com um amigo de manhã, hoje, especificamente sobre a vida que eu tive com a minha mãe, que por inúmeras vezes eu nunca tinha dado a devida atenção, que a minha mãe nunca foi favorável ao meu uso de álcool e de droga, e minha mãe nunca posicionou-se com a ideia que eu pudesse usar álcool e drogas. Mas, obviamente, eu sempre me restringi à ideia de deixar claro para mim mesmo, me privando de usar o que o programa me oferece, sempre me restringi à ideia de assumir para mim, para Deus e para outro ser humano, que eu sempre quis fazer a minha vontade. Então, obviamente, quando minha mãe se virou um dia para mim e falou assim para mim, cara, não se preocupe com nenhuma festa, não se preocupe com nenhuma data. Se preocupe em estar envolvido com aquele local que está salvando a sua vida. Pois se eu tivesse tamanha importância para você, você nunca teria feito uso de qualquer tipo de substância. Então entenda isso. E Dona Zumira, quando falou isso para mim, ela já tinha por volta dos seus 60, 70 anos de idade. Uma mulher vivida, amadurecida, lúcida, que entendia que eu estava por me restringir à possibilidade de ficar envolvido com o que estava a me salvar, tomando como base uma justificativa plausível, mas inverídica, que era em questões de data, em questões de festas, em questões de viagem, em questões que são externas ao que eu preciso. Então, quando eu me restringo ao que o programa oferece, eu não desfruto do benefício do programa. E quando eu me privo em relação a compreender o que esse programa está tentando me mostrar, eu quero que o que seja visto e que tenha validade seja a minha vontade. Por isso que eu tenho problemas tamanhos e que eu só venho notá-los quando eu amadureço. Porque eu preciso amadurecer, senão eu continuo a ser aquele bebezinho imaturo que fica a colocar a culpa e a responsabilidade em situações externas e não olho o algoz que quer que tudo e todos, cada um, se virem, pois o que tem importância é a minha vontade. E enquanto eu não entendo isso, eu não me modifico. E o programa é justamente para isso. Para fazer uma modificação na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser.
Então, qual é a minha maneira de pensar em relação a festas, datas, passeios e convívios? Qual é a minha maneira de agir perante datas, festas, passeios e convívios? Como é que o meu ser reage quando eu não posso estar dentro das festas, dos passeios, dos convívios e das datas? Então, enquanto eu tenho como base o que me priva do benefício do programa, que é me restringir a fazer o que o programa me sugere, enquanto eu tenho como base isso, que é uma parte da doença a qual eu nego que eu tenho esta doença quando eu me restrinjo, que é a negação. Enquanto eu tenho a negação como uma base de estrutura em relação ao que é real e verdadeiro, quando o outro se vira para mim e me deixa claro que em datas diversas, em eventos diversos, em passeios diversos, em momentos diversos, o que tinha valor e o que era importante, para mim, era sempre a minha vontade. Nunca era o que o outro já tinha, por sua vez, determinado, por sua vez, muito tempo antes do que o momento que está se apresentando agora. Então eu fico sem uso de droga no agora e fico a acreditar que existe uma importância tremenda dentro de datas, momentos, passeios, e não entendo que se existisse isso na minha edificação, na minha integridade como um todo, no meu eu, se isso existisse, quando Dona Zumira, ela tinha por volta, vamos pôr, dos seus 30, 40 anos, e a mesma já me falava para que eu não tivesse contato com o uso de álcool e de droga, eu teria dado a devida atenção, não teria me restringido à ideia que ela me disse que álcool e droga não iria me levar a nada, e não teria, então, feito uso da substância. Então isso mostra que quando eu me restringo a algo, eu não desfruto de benefícios. Quando eu dou como base uma privação, eu não entendo que o que eu estou querendo é que a minha vontade seja feita. E que o programa, ele me proporciona um benefício que é imensurável, que é o amadurecimento. Então eu amadureço em relação ao que eu acredito ser importante para mim. E consigo deixar claro para mim, para Deus e para outros seres humanos, que o que eu acredito que é bom para mim está vinculado à minha vontade. Se fizer a minha vontade, se realizar a minha vontade, então você é bom. Então tudo é bom, tudo é legal, não tem problemas maiores. E isso se apresentou na minha vida no uso da droga. Quando eu usava a droga, eu estava por fazer a minha vontade. Quando eu fazia o uso do álcool, eu estava por realizar a minha vontade. E uma vez que eu estava por realizar e fazer a minha vontade através das substâncias químicas, eu então entendia que aquilo era bom para mim. E aí eu fico dentro dessa ideia torpe, uma ideia doente, uma ideia de uma pessoa que sofre de um déficit em relação à parte psíquica, que acredita que se as suas vontades não estão sendo feitas, não é bom. E que quando a sua vontade é feita, tudo é bom, mesmo que seja através de algo que depois de longos períodos fazendo uso daquilo, eu acabei por descobrir que aquilo foi extremamente nocivo para mim, que foi o uso do álcool e das drogas. Então, quando Dona Zumira determina para mim, você tem que hoje estar em contato com aquilo que está te ajudando hoje, que é o programa, eu me restringo ao que ela está falando. Porque, para mim, o que é bom é quando é feita a minha vontade. E isso, geralmente, quando estava numa data específica, uma data de Natal, uma data de aniversário, uma data de um passeio, a qual ela olhava para mim e falava, não, você não precisa estar conosco. Você tem que estar
com aquele local que está te ajudando para com que você tenha vida para entender que você já teve a oportunidade de estar conosco nessas datas, mas você tinha seus interesses próprios, que era o uso do álcool e das drogas. E assumir isso é não me privar do amadurecimento. Assumir isso é reconhecer para mim, para Deus e para outro ser humano que está dentro do grupo terapêutico, que eu sou uma pessoa que, se é me contestado fazer a minha vontade, mesmo que seja pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, por um amigo muito próximo, se me é contestado, me é negado que a minha vontade seja feita, então aquilo não é bom. Agora, se me é permitido fazer a minha vontade, então tudo é maravilhoso. E eu preciso entender que essa ideia doente, nociva, de que fazer a minha vontade é tudo maravilhoso, me fez ficar fazendo a minha vontade por 20 anos, usando álcool e outras drogas, e somente após entrar em recuperação, e depois de alguns anos sem estar fazendo a minha vontade, que é o uso do álcool e outras drogas, é que eu então, ao não estar mais me restringindo em relação à questão do que é vontade e necessidade, é que eu então compreendi que Dona Zumira tinha toda a razão e todo o senso quando ela falava para mim assim: você não precisa se preocupar com essa data, Natal, Ano Novo, aniversário, festas. Você não precisa se preocupar com os passeios. Você não precisa se preocupar com o almoço de domingo. Você tem que se preocupar como que você vai fazer para não deixar de estar lá junto com aquele local que está salvando a sua vida. Ela não falava está salvando a vida do Júlio. Está salvando a minha vida. Porque qual era a vida que eu tinha? Qual era a oportunidade que eu tinha? Quais eram os momentos que eu podia vir a desfrutar da vida que eu tinha? Então, quando eu começo a entender que as minhas vontades me privam, que eu me restrinjo com que as minhas vontades não sejam feitas, pois eu quero que as mesmas sejam feitas, e que se forem feitas, aí está tudo bem para mim, que se eu não entendo que me privar de que minha vontade não seja feita, pois eu quero que ela seja feita, me privar disso, é amadurecer, e amadurecer dói. Reconhecimento da minha imaturidade emocional, da minha perda psíquica, dói. Que por muitas vezes eu tive datas, momentos, passeios, eventos, convívios, só que tinha algo que tinha maior importância. Era a substância química. Leva muitos anos para entender isso. Não é automático. Não é porque está um mesinho, 2, 3, 4 mesinhos, 5, 6, um aninho sem droga que vai conseguir entender o quanto se restringir a que as suas vontades tenham a importância, devida importância que você deu a elas por tanto tempo, levar tempo para compreender o que é vontade e o que é importante de ser avaliado dentro da necessidade que o programa te oferece. Então, quando eu não me privo, eu amadureço. Quando eu não me restrinjo, eu consigo ver os benefícios. E quando eu entendo que o programa não é para que eu pare de usar droga, mas o programa, ele veio na minha história pessoal de vida, para que eu não volte a usar, e o fator de não voltar a usar vai implicar para com que eu interprete o que é vontade, o que é necessidade, o que são coisas importantes, o que são coisas a quais eu fui orientado, eu fui elucidado, me foi me mostrado e eu não dei a devida atenção, e que agora, por estar sem uso de álcool e de droga, eu começo a acreditar que estas coisas são importantíssimas,
são imprescindíveis, que eu não posso deixar de estar junto a essas coisas. E aí vem o outro, que no caso era Dona Zumira, que hoje não está mais presente na minha história, e falava para mim assim: cara, se preocupa com as datas não, se preocupa com os momentos não, se preocupa com os passeios não, se preocupa em estar lá, naquele local que está salvando a sua vida. Quando ela falava está salvando a sua vida, ela estava tentando me trazer a ideia que a vida que eu acreditava ser a melhor de todas as vidas que eu vivia através do uso de álcool e de droga, não era uma vida. Eu sobrevivia em vida. Ela estava tentando me trazer essa compreensão, para que eu não deixasse aquele local que estava salvando a minha vida, pois a minha vida estava totalmente entregue à minha maneira de ser, à minha maneira de pensar, à minha forma de agir. Eu levei muito tempo para ter essa compreensão. Então, quando Dona Zumira acaba entrando em óbito, é que eu compreendi o que ela queria falar. Não se restrinja, não se prive. Viva o que o programa tem a te oferecer e desfrute de uma vida muito melhor do que todas as vidas que você já viveu até hoje. Era só isso que ela queria. Quando eu não me restrinjo, quando eu não me privo, quando eu entendo o que o programa oferece, eu consigo entender que eu não cheguei ao programa dos 12 passos para parar de usar droga. Eu cheguei ao programa para não voltar a usar. Obrigado. Legal, esse foi Júlio César Butti no sensacional tema restrições e privações. Julião fala sempre com muita propriedade a respeito da adicção. Bacana, Julião, muito obrigado aí pelo seu áudio, né? Julião manda semanalmente aí vários áudios entre companheiros da Irmandade de Narcóticos Anônimos, e nessa daí eu pesco e ponho para aqui pra galera ouvir no ar aqui das ondas do rádio da 106,3 Alternativa FM. Tamo junto. 3 músicas do Criolo na sequência, só aqui no programa Independência. As 3 falam sobre drogas, hein? A primeira é Morto Vivo, fala sobre cocaína. Depois vamos 2 de 5, que também fala de pó e fala de pedra e tal. E por fim, Casa de Papelão, que é onde você vai parar se você continuar usando droga, nego. Tá pensando que é fácil, é? Você vai usando droga, dando droga, vai pro fundo do poço. No final você tá morando numa casa de papelão no meio da rua. Essa aqui é a real. Vamos ouvir então aí Criolo dando 33 tapas na cara da sociedade. Morto Vivo do Criolo fala bastante da problemática da cocaína, né? E aí eu ia soltar mais 2 na sequência e vou daqui a pouco, mas eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp da rádio 996501063. Se você quiser mandar sua pergunta, seu abraço, é só entrar em contato com o Zap aqui da rádio Alternativa FM e teremos o prazer de te atender. Então, uma mãe escreveu aqui no Zap da rádio, o nome dela não vou falar, mas eu vou inventar o nome para ela. Então a senhora vai se chamar Dona Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia é um nome fictício para preservar o anonimato dessa mãe que escreveu. E ela fez uma pergunta muito simples, porque o filho dela tá com problemas com álcool e drogas e ela tá pensando em interná-lo, né? E ela pergunta assim: Marcão, por favor, me responda uma coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui. Internação funciona? Boa pergunta, viu, Dona Maria Lúcia? Muito boa pergunta. E a resposta é muito simples. A internação, ela serve para desintoxicar. Então, principalmente se for uma clínica, primeiro pesquise muito bem a clínica que a senhora vai internar seu filho, porque tem muitas clínicas que não são sérias, que são apenas depósitos de dependente químico e que querem mais é que eles continuem usando, saiam de lá, recaiam, voltam para lá, recaiam, voltam para lá, recaiam, afinal é assim que eles vivem e ganham a vida. E eu acho isso um pouco desonesto, não acho legal isso. Então pesquise muito bem, e para pesquisar,
a melhor coisa que tem é você descobrir pessoas que já passaram por essa internação e que ficaram limpas e que deu certo, né? Essa é a melhor propaganda de uma clínica, se ela funciona ou não, é conhecer as pessoas que passaram por ela. E também não adianta só ver o site, que lá no site é bem bonita a clínica, toda gramada, piscina limpinha, alojamento sensacional, comida da primeira, só que às vezes pode ser tudo uma balela, uma mentira. Então vá conhecer lá, conheça a clínica, vá no local, né? Conheça a equipe, veja se tem terapeutas, né? Converse com o psicólogo da clínica, do centro terapêutico, seja lá qual tipo que for, e de preferência, se a clínica seguir o tratamento com 12 passos, também funciona melhor. Bom, esse é o primeiro ponto, escolher a clínica. Entendo escolhido a melhor clínica dentro do, claro, né, do benefício, né, do custo-benefício, porque tem clínica também que custa uma fortuna, não dá para a senhora, né? Às vezes dá, às vezes não dá, enfim, né? Então existem clínicas que cobram um preço justo por um bom tratamento, que tem uma equipe, um corpo disciplinar, né, um corpo de atendimento muito bem estruturado, e essas são as melhores. Em escolhido isso, vem a segunda parte. Já que a clínica serve para desintoxicação e para uma primeira conscientização, se ele nunca passou por nenhuma clínica, nem por nenhum tipo de tratamento, ele vai ter o primeiro contato com isso que se chama recuperação. Lá ele vai ter o primeiro contato com esse negócio que é a recuperação do alcoolismo, a recuperação das drogas, enfim, vambora. Só que, sabe quando que funciona? Quando o rapaz ou a moça sai da internação e fica em uma irmandade de anônimos. Exatamente. Não adianta sair da clínica e continuar sozinho. Vai voltar ao uso, é fatal. 99% das pessoas que saem da internação e não procuram alcoólicos anônimos ou não procuram narcóticos anônimos recaem. E não vou nem falar recair, porque já estava alguns meses sóbrio ou limpo, porque estava dentro de uma internação. E, obviamente, não estavam usando. Lá não vende droga, lá não vende álcool, então estava limpo. Só que só estava limpo, não estava em recuperação. Porque recuperação significa estar numa sala de NA, de AA. Então, dona, como eu chamo a senhora? Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia. Internação funciona se a pessoa, assim que sair da internação, continuar com o seu tratamento. Sabe por quê? Porque a doença é incurável. É para sempre. Acabou, não tem mais, perdeu. Perdeu para o álcool e droga, não dá mais para usar nenhuma dose segura. Então o tratamento vai continuar depois da internação. Aliás, é justamente depois da internação que o verdadeiro tratamento começa. Porque dentro da clínica, como eu falei, não vende droga lá dentro, lá é fácil ficar limpo. Agora aqui fora, a cada esquina, 100, 200 metros é uma biqueira. A gente acha droga todo quanto é lado. O cara vai ter que se conscientizar que aqui na rua é diferente. Então, só funciona a internação quando o tratamento permanece depois que o cara sai da clínica. Espero ter respondido, dona Maria Lúcia, muito obrigado pela sua pergunta. Você também pode mandar uma pergunta aqui para o programa Independência, a voz da recuperação, 996501063 é o Zap. Maravilha. Vamos continuar aqui de crioulo. Agora, 2:05. Fala de cocaína e crack. Os assuntos do programa Independência. Casa de Papelão fala do final, né, da adicção ativa, o final que um dependente químico pode acontecer com ele, né? Morar. Os dois melhores amigos do cara é um cachimbo e um cão. Olha que tristeza. E isso não é muito incomum de acontecer aos dependentes químicos. Esse é, digamos, o resultado final, né, da dependência química. Muito triste, e façamos votos para que você encontre ajuda antes de chegar nesse ponto, e por isso que divulgamos tanto as Irmandades Anônimas aqui, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, e para os familiares, Al-Anon,
Naranon, né? Amor Exigente também é uma irmandade que trata da codependência, daquela relação disfuncional que se dá quando se tem um dependente químico em casa, né? Muito legal. O programa Independência vai ficando por aqui, agradecendo, né, a todos os ouvintes que nos prestigiaram com os seus ouvidos, né, ligados aí no programa. Falamos aí sobre vários assuntos do universo da dependência química. Muito obrigado, beijo no coração, fiquem com Deus e daqui a pouco, programa Tardes Sônicas. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!